Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Mesmo sem anunciar oficialmente quem será o novo treinador, o Atlético Paranaense já dá sinais claros de que não está parado. Nos bastidores, o clube rubro-negro começa a se movimentar com mais intensidade no mercado da bola. E uma das primeiras informações que vazaram causou certo burburinho entre torcedores e analistas. A diretoria demonstrou interesse na contratação do volante Jair, atualmente no Vasco da Gama. Mas engana-se quem pensa que essa é apenas mais uma negociação comum de meio de temporada. O possível acordo envolve camadas de estratégia, finanças, bastidores e até implicações políticas que vão muito além das quatro linhas. O momento de Jair no clube carioca é delicado e ajuda a explicar o porquê dessa possível movimentação. Com 6 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o volante foi deliberadamente poupado da última partida contra o Fortaleza. A razão? Evitar que ele atinja o limite de 7 jogos, o que o impediria de atuar por outro clube da Série A na mesma competição. Essa decisão não foi por acaso, é na verdade um sinal explícito de que o Vasco está aberto a negociá-lo. Ao deixá-lo fora de campo por precaução, o clube mostra que considera concretamente a possibilidade de transferi-lo antes que fique preso ao elenco. Em entrevista recente, o técnico Fernando Diniz, conhecido por seu estilo sincero e direto, comentou a situação com clareza. O Jair é um jogador que eu gosto muito. Já tentei levá-lo para o Fluminense, mas temos muitos atletas na mesma posição. Ainda estamos avaliando se ele vai permanecer ou não. É uma situação completamente aberta. Ou seja, mesmo com a aprovação técnica, Jair parece não ser exatamente prioridade para o atual momento do elenco vascaíno. A fala de expõe um cenário de incerteza. O meio-campo do Vasco está congestionado e apesar do carinho e respeito pelo jogador, o clube parece de seguir caminhos e isso abre espaço para uma possível investida do Atlético. Mas por que o Atlético teria interesse em Jair justamente agora? Primeiro, vale lembrar que a diretoria rubro-negra ainda não anunciou seu novo comandante técnico. Mesmo assim, já demonstra uma postura ativa na prospecção de reforços. Esse movimento levanta questionamentos. As contratações estariam sendo conduzidas sem o aval de um técnico definido? Se sim, que tipo de critério está sendo adotado? Seria um movimento puramente diretivo ou baseado em análises do departamento de futebol? Outro aspecto importante é o fator financeiro. Jair está entre os maiores salários do elenco cruz-maltino. Ocupa a 5ª posição no ranking de vencimentos. Em meio a um esforço do Vasco para reduzir custos operacionais, jogadores com alto custo e sem papel decisivo no elenco tornam-se peças negociáveis. Jair, nesse contexto, é um nome com mercado, experiência e potencial para atrair interessados, especialmente clubes com metas ambiciosas para a temporada. E é aí que entra outro componente fundamental desta história, a dívida do Vasco com o Atlético pela contratação do volante Hugo Moura. O débito entre os clubes ainda não foi completamente quitado e especula-se que ele pode ser usado como moeda de negociação ou compensação em um eventual acordo envolvendo Jair, seja para abater o valor pendente, seja como parte de uma transação maior. Esse passivo cria uma ponte que pode facilitar ou complicar a negociação, dependendo dos termos exigidos por ambas as partes. Mas o Atlético não está sozinho nessa corrida. O Atlético Mineiro, clube de Jair, viu talvez seu auge na carreira, também acompanha de perto os desdobramentos. O Galo, que conhece bem o potencial do jogador, observa com atenção caso surja uma brecha para repatriá-lo. Isso significa que, se o Furacão quiser mesmo contar com o volante, terá que agir rápido. Vencer não apenas o Vasco, mas também o próprio atleta, de que Curitiba é o melhor destino possível neste momento. Tudo isso acontece num momento em que o comando técnico do time está nas mãos de João Correia, técnico interino. Ele é o responsável por preparar a equipe para um dos confrontos mais importantes da temporada até aqui, o jogo de volta contra o Brusque pela Copa do Brasil. A primeira partida terminou em um empate sem gols, e agora o Furacão precisa vencer em casa se quiser continuar sonhando com o título nacional e garantir uma vaga nas fases seguintes da competição. Essa instabilidade momentânea, tanto dentro de campo quanto nos bastidores, reacende uma discussão antiga entre os torcedores. Qual é, afinal, o verdadeiro projeto da diretoria? As recentes movimentações, somadas à demora na definição de um novo técnico e à condução controversa de algumas negociações, levam parte da torcida a desconfiar.
Há quem acredite que o clube esteja, aos poucos, sendo desvalorizado propositalmente para facilitar sua transformação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, um modelo de gestão que tem dividido opiniões por todo o país. A dúvida que paira no ar é legítima. Será que a diretoria está realmente comprometida com o crescimento esportivo e institucional do Atlético Paranaense? Ou estariam alguns movimentos sendo feitos com o objetivo de preparar terreno para uma venda futura, diminuindo o custo de operação, esvaziando decisões estratégicas e fragilizando o time em momentos cruciais? Enquanto isso, a torcida segue atenta, observando e cobrando, nas arquibancadas, nas redes sociais, nas ruas. Porque no futebol moderno, o que se faz fora de campo costuma impactar tanto quanto os 90 minutos de bola rolando, e em clubes que se projetam para disputar torneios internacionais e alcançar protagonismo, cada detalhe conta. A possível chegada de Jair, portanto, é mais do que uma simples contratação, ela é um capítulo simbólico de um momento de transição, incerteza e expectativa. Um retrato fiel de como o Atlético, mesmo ainda sem técnico definido, se encontra no epicentro de negociações que podem definir não só o restante da temporada, mas o futuro estrutural do clube. E para os torcedores apaixonados pelo Furacão, fica o alerta. Essa não é apenas uma história de reforços e especulações, é também um teste de coerência, estratégia e visão, porque no futebol, como na vida, quem não sabe exatamente onde quer chegar, corre o risco de ser levado por qualquer vento. A semana já começou com o termômetro lá em cima para os lados da Arena da Baixada. E não é para menos. O clima de decisão tomou conta dos corredores, vestiários e arquibancadas do Atlético Paranaense, em contagem regressiva para o duelo contra o Brusque, válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Furacão sabe que está diante de um momento crucial na temporada, e todos os olhos se voltam para a preparação intensa que acontece dentro e fora de campo. Mesmo sem um treinador efetivo no comando, a equipe segue seu planejamento sob as ordens do interino João Correia. Responsável por manter o time competitivo enquanto a diretoria busca um nome definitivo, João tem encarado uma maratona de compromissos com pouco tempo para ajustes, mas com muita cobrança por parte da torcida e da direção. O último treino antes da partida foi marcado por algo além das movimentações táticas: a visita inusitada de membros da torcida organizada do clube. Em um gesto que simboliza cobrança, mas também apoio, representantes da torcida foram até a Arena da Baixada para uma conversa direta com alguns dos líderes do elenco. Estavam lá jogadores como Juliano, Allan Kardec e Patrick, todos experientes e considerados vozes influentes dentro do vestiário. O encontro, que contou com o aval da diretoria e do presidente Mário Celso Petraglia, aconteceu de forma pacífica, madura e objetiva. Nada de clima tenso ou tumulto. A torcida foi clara, o momento é de união, mas também de responsabilidade. A conversa girou em torno da entrega em campo, da seriedade com que o jogo contra o Brusque precisa ser encarado e da importância de resgatar a confiança da nação rubro-negra. Foi um ato simbólico, mas também estratégico, mostrar que a arquibancada está de olho, mas disposta a apoiar se houver entrega e respeito à camisa. Dentro das 4 linhas, o técnico João Correia ainda lida com incertezas no elenco. Após o empate contra o Vila Nova pela Série A, muitos atletas relataram desgaste físico. A comissão técnica tem monitorado os dados de GPS e os relatórios de fisiologia para tomar decisões precisas. Nesta terça-feira, pela manhã, será realizada uma avaliação médica no CT do Caju para definir quais jogadores estarão em plenas condições de atuar. Jogadores com fadiga muscular serão reavaliados e só após esse parecer, Correia baterá o martelo sobre a escalação titular. No entanto, há notícias boas também. O volante Patrick, que ficou de fora do último jogo por conta de uma pancada na coxa, está recuperado e treinou normalmente. Deve voltar ao time titular, reforçando o meio-campo com sua capacidade de marcação e liderança. Outra novidade é Falcão, que reaparece como opção após semanas afastado por conta de uma pubalgia. A volta desses dois atletas pode ser essencial para dar mais consistência ao setor central do time, justamente em um confronto onde cada detalhe pode ser decisivo. E por falar em decisão, o jogo contra o Brusque está cercado de tensão. No duelo de ida em Santa Catarina, o placar ficou em 0-0. Isso significa que quem vencer na Arena da Baixada garante a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Atlético sabe
sabe que não pode vacilar. Avançar na competição é fundamental, não só pelo prestígio e pelo sonho do título, mas também pelos recursos financeiros envolvidos, algo que faz diferença no planejamento do restante do ano. No departamento médico, porém, algumas baixas seguem preocupando. O meia Palácios e o lateral Dudu continuam em recuperação e estão oficialmente fora da partida. As ausências obrigam a comissão técnica a adaptar a equipe, principalmente na lateral direita, que segue indefinida. Raul deve ser o escolhido para começar jogando por ali, embora não seja o dono da posição de forma absoluta. A provável escalação para o duelo decisivo conta com Mikael no gol, demonstrando segurança mesmo em um momento de pressão. Na linha defensiva, Raul deve assumir a lateral direita, enquanto Esquivel segue como titular pela esquerda. A zaga deve ser formada por Abraão e Léo Pelé, que têm buscado entrosamento, mas ainda oscilam em partidas de maior exigência. No meio-campo, a expectativa é que Felipinho, Patrick e Zapelli formem o trio central. Felipinho, com sua energia e presença ofensiva, será importante para a transição. Patrick chega com a força física e experiência, e Zapelli deve atuar como o cérebro, organizando o jogo e tentando criar as jogadas ofensivas. O ataque também tem suas apostas: Luiz Fernando, Isaac e Allan Kardec. Luiz Fernando, mais aberto pela ponta, é veloz e costuma incomodar as defesas adversárias com suas arrancadas. Isaac, com sua versatilidade, pode alternar entre o meio e o ataque, e Allan Kardec, com sua bagagem internacional, é a referência na área, mesmo ainda buscando maior ritmo de jogo. No banco, o Atlético terá jovens que podem entrar e mudar o panorama, como Tevez, João Cruz e Peixoto. A torcida, por sua vez, promete lotar a arena, transformando o estádio num verdadeiro caldeirão. A noite de terça promete. O torcedor sabe que Copa do Brasil é sinônimo de emoção, sofrimento e glória. O Atlético, mesmo vivendo um momento de transição, tem elenco para buscar a classificação, mas para isso vai precisar entrar em campo com foco total, intensidade do primeiro ao último minuto e espírito de decisão. Mais do que tática, o jogo contra o Brusque será sobre atitude, e talvez essa seja a palavra que mais tem circulado no vestiário nos últimos dias. Atitude, porque quando o apito inicial soar na arena, não haverá espaço para desculpas, é vencer ou ir para os pênaltis. E todo mundo por lá prefere decidir no tempo normal. O Furacão está pronto. E você, torcedor? E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.